Oi, pessoal, é a Anne, professora de História, e eu tô aqui com vocês hoje para ajudar a fazer 2 exercícios do caderno do aluno, tá bom? Esses exercícios do caderno do aluno que nós vamos fazer, eles fazem parte da habilidade H10 e H11, que propõem um diálogo, uma reflexão sobre a organização do poder, como que o Brasil se organizou durante o período colonial. Como que acontecia isso, o que mudou, o que movimentava a economia do Brasil durante o período colonial. Para isso, então, eu quero só relembrar a vocês que nós estamos estudando 2 formas de administração. Uma da forma da coroa espanhola, de quando chegou e dominou e destruiu os povos incas, maias e astecas, e a outra agora que nós estamos vendo nesse capítulo, sobre a administração portuguesa aqui no Brasil, como o rei de Portugal administrou o nosso território brasileiro durante os anos de 1500, 1550, lá no comecinho da colonização portuguesa, como que se deu isso. Então, nós vimos que lá no livro didático, que no início, Portugal só veio para cá porque estava de busca de ouro e prata. Não encontrando, sua primeira mercadoria foi o pau-brasil. Aí, com medo de outras investidas, de outros europeus aqui, eles resolveram criar o sistema de capitanias hereditárias e fixar moradia no Brasil, ou seja, ampliar essa colonização portuguesa. E para isso, o produto que eles escolheram foi a cana de açúcar, foi a cana, cultivo de cana, né? O açúcar da cana, que era uma mercadoria muito valorizada na Europa. Tudo isso nós já vimos, está lá no livro didático, fizemos já a leitura, exercício, tudo bonitinho. Só estou retomando. Com a cana de açúcar, também a mão de obra foi trocada, né? Assim, foi trocada, foi substituída, é o termo que o livro usa. Então, a mão de obra indígena foi substituída pela mão de obra escrava, devido à produção açucareira. Então, as pessoas começaram a ser trazidas da África para o Brasil para serem escravos. É aí que começa o processo também de escravidão no Brasil. Nós estamos falando de por volta de 1534. Das 13 capitanias hereditárias, contou o nosso livro, somente 2 tiveram sucesso, todas as outras fracassaram. E é aí que a gente vai conversar. Para fazer o exercício, nós vamos usar como base o texto do caderno do aluno, que está na página 147, porque nós vamos falar da administração da colônia, como era administrado o Brasil. Então, lá no caderninho do aluno, nós vamos ver as perguntas e as respostas vão estar na página 147 do livro. O trabalho ou o exercício já é um exercício de pesquisa, tá? Então, ao invés de pesquisar na internet, se alguém quiser, pode usar também, mas nós vamos optar por fazer a pesquisa no caderno. Então, caderno do aluno. A primeira atividade tá perguntando o que é capitanias hereditárias, se você já ouviu falar e o que é. Então, lá no nosso livrinho do aluno, já tá contando aqui, ó, que a colônia foi dividida em 15 faixas de terra chamadas de capitanias hereditárias, que se estendia do litoral até a linha imaginada estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, que foi quando Portugal e Espanha dividiram o mundo. Esse pedaço é tudo de Portugal e esse pedaço é tudo da Espanha. Cada capitania era administrada por um capitão donatário, escolhido pelo rei, que tinha a permissão de usufruir as terras pertencentes às colônias, mas não podia vender. Então, quando ele pergunta aqui, segundo o nosso livrinho didático aqui, ó, o que é capitanias hereditárias? Então, a gente vai contar o que é a capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias foi um modelo de organização implementada pelo Império Português na colônia portuguesa. Quem era a colônia? Brasil. Quem era a metrópole? Portugal, em 1534. Então, veja, deixa eu pegar aqui minha luzinha aí.
vou pôr de vermelho, ó. Eram faixas de terras que eram doadas para alguém, que eram doadas para o amigo do rei, que eram os donatários. Então, essas pessoas, essas 15 pessoas escolhidas pelo rei, tinham o direito de usufruir todo tipo de terras aqui do Brasil. Eles ganhavam do rei para essa administração. Quatro eram as funções principais deles. Então, o que eles mais tinham que fazer? Olha que bonitinho. Oxi. Aí, olha lá. Tinham que financiar a ocupação do território, ou seja, tinham que trazer mais pessoas de Portugal para administrar e morar nesse território. Tinha que promover a economia com engenhos e outras estruturas, porque o ponto forte ali trabalhado era a cana, né? Era o açúcar da cana, então precisava ter um engenho para isso, precisava trazer escravos para trabalhar naquelas regiões, precisava organizar o povoamento e a defesa do território e garantir o exercício da fé cristã. Nada de respeitar a religião dos indígenas ou dos africanos que vinham para cá. Não, todos eram obrigatórios pela fé católica. Então, essa é a atividade 1. A atividade 2, lá no caderninho do aluno, olha aqui, ó. Ela é uma atividade pesquisa, ou seja, ela chama aula invertida. Vocês deveriam pesquisar e contar pra gente. E o que nós vamos pesquisar, Pro? Nós vamos pesquisar essas perguntinhas aqui do caderno do aluno. Então, a primeira pergunta. No período colonial, qual era a função dos bons homens e quem poderia ser? Quantas capitanias hereditárias estão presentes no mapa, lá do livro didático? E quais são elas? E quais as datas do mapa? Qual a função das câmaras municipais na formação das vilas e das cidades do período colonial? E quais dessas funções apresentadas continuam a existir até hoje? Então, nós vamos voltar lá para o nosso livro didático, que a gente já está acostumado a ver e a fazer, na página 147, lá no último e no penúltimo parágrafo, conta todas essas informações ali, ó. Então, vamos ler. Somente os chamados bons homens, que são proprietários de terras e de escravos, que eram portugueses ou seus descendentes, podiam ser eleitos vereadores nas câmaras municipais. Então, quando perguntou em cima, no período colonial, qual era a função dos bons homens e quem poderia ser eles? Quem poderia ser eles? Homens brancos, proprietários de terras e de escravos. Geralmente, esses homens brancos eram portugueses ou seus descendentes. Então, e eles tinham a função de organizar as cidades, de ser eleito pelas câmaras municipais, de serem os vereadores, os administradores dessa cidade. Aí a perguntinha outra. Quantas capitanias hereditárias estão presentes no mapa? Nós também vimos lá, já aí no mapinha que eu mostrei acima, que eram 15 as capitanias hereditárias. Então, quem é e o ano do mapa? O mapa é de 1534. Próxima perguntinha também que vocês vão encontrar tudo aqui, ó. Olha lá que bonitinho. Como que é a pergunta? Qual a função das câmaras municipais? Já fala aqui, ó. As câmaras municipais organizavam o cotidiano das vilas e das cidades. Elas providenciavam as construções e obras públicas, cuidavam da limpeza das ruas, organizavam festas religiosas, cobravam impostos, fixavam pesos e medidas, determinavam a prisão dos acusados de perturbar a ordem, entre outras atribuições. Então, esse é o exercício que está no caderno do aluno, da página 134. Vai ler com calma o livro didático da 147 de novo, para a gente poder refazer eles de novo com calma no caderno. Então, nós vamos usar livro didático e caderno do aluno.
Aí, lá no livro didático, nós temos mais um exercício que eu quero ver se dá tempo de vocês começarem. Porque como nós íamos ter 2 aulas hoje, é importante que a gente ande um pouquinho mais com a atividade. Esse exercício ele é mais simples. Ele está lá no caderno do aluno, na página 135 e 136, e é um exercício de comparação de textos. Então, nós vamos ler esse pequeno texto que chama Entradas. Nós vamos ler o outro texto que chama Bandeiras e vamos responder somente a questão A e B do caderno do aluno. Quem conseguir fazer as outras, ótimos, mas o que eu vou olhar na aula de quarta-feira no presencial é somente a atividade A e B. Que eu quero o quê? Que você responda qual é a diferença entre entradas e bandeiras. Então, a hora que você lê os 2 textos que a gente passou ali, você vai conseguir saber a diferença entre entradas e bandeiras. E qual a importância dessas expedições que os bandeirantes faziam para a colonização do Brasil. Por que ter esses bandeirantes desbravando, ou seja, sendo exploradores do Brasil, ajudou ainda mais na nossa colonização, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a aula de hoje. E na quarta-feira a gente conversa um pouquinho mais no presencial, tá bom? Um beijão. Até mais, meus anjos.